Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Nada há nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus, Senhor. Por favor, salva-me. Ó meu Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Bem, mais um dia de live, mais um dia sagrado de live. Porque para mim é sagrado. Para mim esse dia é muito importante. Esse tempo é muito importante. Porque o que podemos passar, o que podemos compreender, o que podemos experimentar é a coisa mais divina. É o objetivo, a missão dessa vida. Antes que e enquanto a plataforma avisa as pessoas que estamos ao vivo, temos um delay, temos um tempo para que as pessoas cheguem e possam desfrutar e saibam que estamos aqui. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês me seguir nas redes sociais. Não se esqueçam disso. Entrem no YouTube, por exemplo, tem meu canal ali. Sempre será meu nome, Lael Bastida. Sempre será através do meu nome. Então, esse nome, Lael Bastida, você encontrará em praticamente todas as redes sociais, ou quase todas. E sempre me sigam, sempre deem o like, para que as plataformas saibam que têm interesse. E eu vou deixar, e eu sempre faço isso, o meu número pessoal de telefone, do celular, para que vocês possam interagir comigo, para que vocês possam dizer, oi, estou aqui. E se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, esse é o lugar, esse é o meio onde vocês podem ter a resposta, que, se possível, será dada. Esse canal é muito importante, esse telefone, porque faz com que eu e você tenhamos esse canal de novo. Teremos esse meio bem íntimo, bem nosso, bem entre eu e você, de fazer as perguntas, porque por enquanto, do jeito que está aqui, eu não estou podendo responder, porque as perguntas, as interações, elas acontecem bem pequenininha, porque eu faço as lives usando um celular, então não tem como eu estar respondendo. Com o tempo, eu vou colocar isso separado, vou colocar os comentários no note, aí eu consigo responder enquanto faço a live. Mas por enquanto é assim que é o que temos para hoje, como dizem. Esse meio de informação que são as lives, não que eu não tenha algum conhecimento de computador, mas eu tenho conhecimento de programas dentro do computador, não de configurações. E por isso a dificuldade de encontrar e configurar um jeito de poder fazer tudo isso fácil. Bom, hoje a gente vai falar sobre algo muito espiritual. Eu tenho um entendimento que eu queria compartilhar com vocês sobre o que é a espiritualidade. E eu sei que nesse mundo, todo mundo chama de espiritual qualquer coisa que ela faça, e não é. Para que exista uma forma clara de entendermos o que é
o que é espiritual e o que não é, a gente precisa dividir esta vida, este corpo, esse ser humano em 3 partes. Só para raciocínio, ok? Só para ter um entendimento, para ficar mais fácil. Então, assim, corpo humano, parte física. E quando eu falo parte física, corpo humano, eu falo qualquer forma densa. Então, assim, este corpo tem uma forma densa. Uma pedra tem uma forma densa, uma árvore tem uma forma densa, a água tem uma forma densa. O sol, a terra, tem uma forma densa que você pode tocar. Sabe, uma forma toca a outra e aí tem a densidade dela. A forma densa, ela é a exteriorização máxima, ela é o cenário, ela é a peça em atuação que o Criador faz. Então, a obra-prima do Criador é tudo isso que a gente pode perceber. Isso é a exteriorização mais densa. Essa é a parte física. Então, você tem a parte física, o que eu chamo de parte mental e a parte espiritual. A segunda parte, que é a mental, para uma forma de compreensão, uma maneira de raciocinar sobre isso, tirar nossas próprias conclusões, eu coloco tudo que é matéria sutil. Tudo que um dia foi criado tem um princípio, um meio e um fim. Está em constante mutação, em constante transformação. E quando você fala da forma densa, quando você olha para a forma mais exterior da matéria, grau de densidade máxima, eu chamo de físico. O resto, que são os bastidores, que incluem as leis que regem os corpos. Sabe, que a gente pode chamar do nome que quiser, gravitacional, a lei de causa e efeito, ação e reação. Toda essa sincronicidade, essa rede imensa que o Criador tem em sua onipresença, onisciência, onipotência, desde sua luz, desde sua essência, desde si mesmo como o imortal, dessa luz, toda parte criada, se foi criado, não é Deus em essência, em essência. Então, tudo que foi criado, isso inclui todas as energias sutis, todas, corpo-pensamento, pensamentos, intenções, raciocínio, formas de energia, a todas as energias sutis que existem. Nós chamamos essa energia sutil que está entre a luz, que é Deus, e entre a matéria criada por Ele, a matéria mais densa. Toda matéria densa, ela é movida por energias. Toda matéria densa é energia, em sua densidade mais forte. Mas em menos denso, a gente encontra o que é energia sutil. E isso inclui tudo, gente. Todas as vibrações do universo. O controle de tudo entre a luz e a matéria densa é feito por essa energia. Então imagina assim, você tem o corpo físico, este corpo. Imagine como uma metáfora um carro. Este corpo é a lataria,
lataria, motor, banco, pneu, volante, todos os cabos que existem dentro, toda a parte de vidraçaria do carro, os limpadores de para-brisa, o capô, o bagageiro, o teto do carro, o teto solar, o que quer que forma que seja, as cores do carro, as partes de couro, de tecido, de lata. Isso é o físico, o corpo do carro, o nosso físico. Metáfora. Só que esse carro, ele tem uma outra coisa, que é a parte elétrica. Ele precisa de eletricidade. Então você vai numa concessionária e vai comprar um carro. Você olha o carro ali, você fala, nossa, esse carro tá lindo. Aí o vendedor chega para você e fala, quer fazer um test drive? O que é um test drive? Você vai ligar o carro para testar o carro. E você vai testar a dirigibilidade dele, desculpe. Como que funciona esse carro na prática. Então você vai dirigir o carro. Você vai sentar no lugar do motorista. Às vezes o vendedor vai, às vezes ele não vai te acompanhando. E você pega aquele carro, o que você faz? A primeira coisa, ver a parte elétrica em funcionamento. Então você dá a partida no carro. E aí todo um sistema, muitas vezes organizado por um computador de bordo do carro e controla tudo, os faróis, limpador de para-brisa, controla o ar-condicionado, liga o carro, gira o motor, controla a potência, controla tudo do carro, tudo controle de como está a pressão do motor, como está a pressão dos pneus, o óleo, tudo, sabe? Esse computador controla tudo no carro. Isso é a parte da energia sutil que eu estou falando. Então você tem o carro todo funcionando. Você tem a parte física e a parte elétrica, ok? Mas você sai do carro, desliga ele e sai do carro. Isso é a morte do carro. Você entra no carro da partida, funciona, é a vida do carro. Então este corpo, ele tem uma parte nele, que é a parte elétrica. E dentro dessa parte elétrica, existe um monte de grupos de estudo que trabalham em cima disso. E dentro disso existem, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas dentro disso existem os canais preferenciais de uma pessoa. Dentro disso existem o que a gente chama de Kundalini, Nadis, nada mais são do que canais de circulação da energia. Dentro da Kundalini, dentro desses canais, não dentro, mas no meio desses canais, você tem centros de energia. Desculpe, gente, eu não quero ser esotérico, tá? Esotérico com S. Eu não quero entrar nesse campo, não é essa a história. Mas isso é um pessoal que estuda. Eu estou falando sobre um pessoal que estuda, tudo bem? Esse pessoal que estuda isso fala da existência de uma energia que controla esse corpo e que faz a vitalidade acontecer desse corpo, que é a Kundalini. A Kundalini é associada à medicina. Quando você vê o caduceu, quando você vê aquele símbolo da medicina, que é um cajado e duas serpentes entrelaçando, que são os nadis, Ida e Pingala. Quando você tem isso, você tem centros de energia. Os mais estudados, mais conhecidos, que os yogis e esse pessoal estuda, são 7 centros, cada um com uma função específica.
funções de transformações físicas, de absorção de energia para que esse corpo funcione, okay? Para que ele tenha combustível para funcionar. E todo o controle da multiplicação das células, dos tecidos, é tudo feito por esses chakras. E eles vão do primeiro para o segundo, para o terceiro, cada um com sua função física dentro do corpo. Todos eles com a sua função mental dentro do corpo, não física, no plano das energias sutis, no plano mental, no plano do controle das energias elétricas do corpo. E aí você tem o perispírito, aí você tem a áurea, aí você tem tudo. Aí, inclusive, tem a evolução do raciocínio, do temperamento, aí você tem a capacidade humana de iluminar-se, a capacidade humana de seguir um caminho espiritual passa por esses centros, porque cada vez que esse centro tem funções de controle físico, ele também tem funções de filtrar e evolução. Dessa forma, como um todo. E você tem, então, todos os chakras, né? Que são os centros de energia, não vamos falar de chakras, então, os vórtices, os centros de energia, você tem tudo isso controlando o corpo. Então, você tem forma densa, forma sutil, menos densa. Okay? E vai saindo do corpo físico para o controle externo das energias, que criam as leis, que são as leis, né, de ação e reação, para que você, por exemplo, caminhe de um lado para outro, exista uma experiência daqui para o outro. Então, esse daqui vai até o outro agir e fazer alguma coisa. Então, tudo isso é controlado e feito uma sincronicidade perfeita. Duas formas vêm e se desviam. O que faz todo esse controle de desviar-se para não chocar-se, ou chocar-se para ter uma experiência no choque, é controlado por essas leis, é controlado pelas energias sutis. E todo o universo, todos os movimentos de rotação, translação, todo o movimento que existe em todos os corpos e o controle dos corpos é feito pelas energias sutis. São essas energias sutis que eu chamo de mental, plano mental. Quando você tem um mau pensamento, tem raiva de alguém, você interfere nessas energias sutis emitindo vibrações. E essas ondas vão atingir aquilo que você direcionou. Quando você faz uma oração de cura, quando você deseja o bem para alguém, da mesma forma, porque todas as formas elas estão ligadas. Como eu disse, não existe espaço. O espaço é criado e dentro do espaço existem formas mentais de energia. Não existe espaço vazio, entendeu? Então, assim, a gente chama de vazio o que os nossos sentidos não estão vendo, mas não existe nada vazio no universo. E se você olha tudo isso, as coisas acontecem não só no plano mais denso, elas acontecem no plano da energia, como que você reage, como que você mexe com tudo isso, porque uma boa parte disso é você que decide. O Criador fez tudo, sabe, tem todo o projeto, mas todo esse projeto pode ser modificado por você. Não é que todo o destino já está traçado, não. Existem leis que por causa de uma reação, de uma ação tem uma reação, ok? E por causa de uma reação a uma lei, tem um retorno. E quem controla, ou que controla tudo isso é Deus, mas as energias sutis são
É como se fosse a extensão para poder tocar cada forma e poder trabalhar. O que controla o jogo, o roteiro, está tudo aí no plano mental. A sua forma de raciocínio pertence a essas energias. A própria mente humana independe do corpo, ela é separada do corpo. Está entre você e o corpo. E o plano mental está entre você e o corpo. Então, tudo isso, a gente pode estudar, a gente pode falar, a gente vai aos poucos falando. E espiritual é relativo ao espírito. Então, ponto. Espírito é Deus, Deus é espírito. E quando ele colocou uma parte de si, isso é uma metáfora, tá? Mas quando ele colocou uma parte de si mesmo dentro da matéria densa, dentro da criação, vive ele mesmo, vive seu espírito. Deus é espírito. Nós, em realidade, somos o espírito dentro do corpo. Ok, gente? O que nós somos, na verdade, é a essência de toda a energia. A criação é a exteriorização de Deus. Nós fazemos parte disso porque estamos dentro da matéria, como o ar dentro da garrafa. O ar fora da garrafa, o ar dentro da garrafa é o mesmo. Por isso que tem muita confusão e muita gente que diz, por ser o ar dentro da garrafa, eu sou Deus. Okay? Deus soprou dentro da garrafa o espírito dele. Então nós, essa vida que acontece, que vê através do corpo, que usa a parte física densa e a parte elétrica do corpo, que é mental do corpo, ou seja, tudo isso é um conjunto. Então, quando uma pessoa fala em espiritualidade, ela está dizendo tudo em relação da matéria mais densa para a sutil, no sentido de Deus no final. Então ele chama isso de espiritual. Eu, quando falo espiritualidade, eu falo só Deus. Porque só Deus é espírito. Entende? Então, o que você é e Deus é uma coisa só. Você é um com Deus. Não tem separação. Só que você não sabe disso. Porque essa é a criação. Quando o Espírito foi soprado dentro do corpo, ele foi soprado dentro do corpo e foi colocado véus para que ele pudesse ter uma experiência de ser um motorista dentro desse carro. Não importa a marca que seja esse carro. Tá? Não importa que nacionalidade seja esse carro. Se é um carro alemão, italiano, francês, japonês, coreano, não importa. Entendeu? Se é russo. Não importa. É um carro. E você está dentro dele, desse veículo que é seu carro. Mas você, na verdade, é o motorista. E o motorista, na verdade, é o Espírito Santo. Deus é Espírito. Por isso é que é dito que eu e o Pai somos um. Não é nenhuma heresia. Sabe? É realidade, é a verdade. A religião briga muito com relação a isso, mas porque faz uma confusão. A ciência pode fazer confusão quando diz que se o ser humano fosse Deus, ele poderia mover as montanhas, entendeu? Quando eu me tornar Deus, assim, coisa, eu vou atravessar paredes, eu vou fazer viagens astrais, eu não vou precisar mais deste corpo, porque eu vou ser luz. Gente, tanta história, tanta teoria. Mas existe o caminho espiritual, que é o caminho da clareza, da verdade. Porque existe assim, vamos lá. Existe o caminho científico, que é aquela da comprovação da matéria, como funciona. O que é e como funciona. Esse é o caminho da física. Tem o caminho da religião, que nasce na fé das pessoas que leem quem já teve a experiência de Deus, escrito, portanto, nas Escrituras, nos livros sagrados.
Então, quando você chega e pega um livro sagrado, uma Bíblia quer dizer livro, quando você pega um livro e vai ler, você vai ver o depoimento de quem teve a experiência, de quem conheceu e deixou escrito a experiência dela e de quem ela recebeu, quem é a referência dela, quem foi o ser que lhe deu a iniciação, que lhe deu o batismo do Espírito, que lhe deu as portas para o chamado céu. O céu está dentro de nós. Então, se você olhar por esse lado, tanto aquela pessoa que estuda a ciência, quanto aquela pessoa, a ciência física, quanto aquela pessoa que estuda as religiões, elas estão no caminho do esclarecimento. Estão buscando a experiência de Deus, não importa se é de forma religiosa ou não. O ateu está fazendo a mesma coisa. Eu não acredito em nada, não acredito em nada, não acredito em nada. O que ele está fazendo é seguindo o caminho espírito, o caminho do céu, o caminho de Deus, inversamente. Porque quando ele fala eu não acredito, ele não está falando que ele não acredita em Deus. Entende? Ele está falando que não acredita no Deus religioso. Ele não acredita em metáforas. Isso é outra história. Ele não acredita que existe alguém controlando tudo. E aí ele olha e fala, não, eu aceito o controle explicado pela ciência. Esse controle das formas que é feito, que a ciência explica, isso eu acredito, mas eu não acredito em Deus. Então, na verdade, ele não existe, na verdade não existe ateu nesse mundo. Todo ser humano, quando ele para e dá uma olhada, ele deixou de ser ateu. Entendeu? Porque ele não aceita a interpretação da física, da ciência, ou a interpretação religiosa da experiência. Ele quer seguir como Adão, ele quer seguir sua própria experiência. Algum erro nisso? Nada. O ser humano não foi feito para ser religioso. O ser humano não foi feito para ser um homem da ciência. Não. O ser humano foi feito para desfrutar desse mundo. Como ele desfruta? É sua decisão. Livre-arbítrio é outra coisa, tá, gente? Então, vamos lá. Já deu 7 horas, então eu vou entrar no tema. Se você olha, em algum momento de sua vida, você toma a decisão de buscar essa experiência, isso não é religião, tá? Não é ciência. Isso é vida. Isso é humano. Isso é próprio do humano. Isso é próprio do ser humano. Ser humano. HU quer dizer divino. Humano, homem. O homem se tornar humano. O homem se tornar um ser divino. Deixar de ser homo sapiens para a divindade. E quando você faz isso, você não está sendo religioso. Entendeu? Tem gente que fala assim, eu estou sendo espiritualista. É uma maneira, se a pessoa entende o que é ser espiritualista, né? Que é do espírito. A ciência estuda o espírito com outro nome. A religião estuda o espírito com outro nome. Na verdade, o ser humano, sua busca é entender. Sua busca é se esclarecer. Sua busca é experimentar, é viver, é amar. Ok? E quando você faz isso, você, na religião oriental, né, ou vou chamar de religião no yoga, que é considerado mais uma filosofia, mas não importa. Por que eu falo às vezes do yoga? Porque eu estudei muito isso por causa da meditação. Quando você faz meditação, a maior parte dos escritos sobre meditação veio lá da Índia, da China, entendeu? Do Japão, veio lá do Tibete, veio desses lugares. Mas também porque tem pouca, sabe, vem do Oriente Médio, né? Onde Jesus nasceu. Mas tem pouca literatura sobre o Brasil, tem pouca literatura sobre a América, tem pouca literatura.
Quando eu falo literatura, não estou falando de história, estou falando livro sagrado, escrituras. Entendeu? Então, Quetzalcoatl, se você for falar de Tupã, né, Tuparuetê, Carairuetê, Jacairaruetê, quando você for falar desses personagens, você tem pouca informação, entendeu? Sobre Manitou, né, como Deganauída, você tem pouca informação. Você realmente tem pouca informação. Das vezes que os seres humanos tiveram contato com o verbo feito carne. Tem poucos escritos, pelo menos que chegaram até a gente, poucos escritos. Se existem, estão em algum lugar escondido por aí. Okay. E essa busca humana é própria do ser humano. A forma que ele busca, como eu falei, alguns dizem que é religião, outros dizem que é a parte da ciência. Não importa. O que importa é que o ser humano tem uma sede dentro de saber a verdade. O ser humano tem uma busca. O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem me colocou aqui? Por quê? Entendeu? De onde eu vim? Quer dizer, qual é a minha origem? Quando foi que surgiu tudo isso? Para onde eu vou? O que vai acontecer após os meus 100 anos de validade? O que vai acontecer com a humanidade? Qual é o destino do ser humano? Entendeu? Por que eu vim nesse mundo com a minha missão real? Eu escolho minha missão, minha profissão, isso e aquilo, isso é outra coisa, mas por que eu estou aqui? Além do que eu escolho para mim, além dos talentos que eu desenvolvo para poder sobreviver e mexer e criar e manter uma estrutura de identidade. Essa busca interior, essa coisa que diz eu quero, eu preciso. Essa sede de infinito, essa sede da imortalidade, essa sede do entendimento, essa sede de amor e felicidade, essa sede de paz. E a gente muitas vezes vê e fala assim, pô, eu vi, ouvi, li, que está dentro de mim. E aí você olha para dentro de você e fala, o que eu tenho dentro de mim? Dentro de mim eu tenho meus órgãos, coração, os rins, estômago, intestino, tem fígado, tem pulmão, está aqui meu coração batendo. O que tem dentro de mim? Diz que está dentro de mim. E aí você fecha seus olhos e vai para o mundo da mente. E fala assim, é na mente? Deus está na mente. Entendeu? Essa experiência está dentro de mim, está na mente. E o ser humano fica nessa incerteza. E esse trajeto, esse caminho de se esclarecer, de entender, de poder viver essa experiência, que faz com que ele saia de todo o sofrimento, que faz com que ele perceba a realidade, a verdade, sob o prisma, sob a perspectiva, o raciocínio, a conclusão, a lógica do mestre, de Jesus, por exemplo. Por isso que eu gosto de falar de Jesus, porque é o que a gente conhece aqui. Okay? Então, quando Jesus fala, ele está falando de uma experiência interior e máxima. E ele fala, Deus é luz. Ele não fala que Deus tem uma forma humana. Ah, mas Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Claro, ele falou que o homem não é o corpo. Entendeu? Deus não criou o corpo, a imagem e semelhança do corpo de Deus. Não. Corpo é corpo. Corpo é uma criatura. Não tem nada a ver. Quando ele criou o homem, ele soprou na escultura que ele fez, física, e deu vida a essa escultura, ou seja, ele pegou uma garrafa, jogou, abriu a tampa da garrafa, que era vácuo dentro, e jogou espírito dentro, colocou o ar dentro. E aí ele, sendo o ar fora da garrafa, soprou e colocou o ar dentro da garrafa.
O ar é espírito, na metáfora. E, na verdade, a metáfora fala muito bem disso. Então, o que na verdade foi criado à semelhança de Deus é o que nós somos, como espírito e luz, porque nós não somos o corpo, nós somos o motorista dentro do corpo. E o motorista dentro do corpo é o espírito. O motorista dentro do corpo é a vida que é eterna. A vida desse corpo é o tempo do corpo, não é esse tipo de vida. A vida do corpo não é a parte elétrica do corpo. A vida do corpo é o espírito que está dentro. A vida no corpo somos nós. Nós estamos vivos, nós somos a vida dentro desse corpo. E nós estamos vivos dentro desse corpo. Mas quando o corpo voltar ao pó, nós não voltaremos, porque nós somos o Espírito, né? Deus é Espírito. Então, nós voltamos, ou na verdade é uma linguagem, é uma metáfora, mas nós continuaremos sendo imortais como sempre fomos. Se somos imortais, não tem tempo. O corpo, sim, que foi criado. O sopro não foi criado. É uma metáfora dizer que o homem foi criado. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós somos ego, nós somos individuais. Individualizados por Deus para ter uma experiência humana. Somos o espírito tendo uma experiência humana. Somos o infinito tendo uma experiência humana. Somos um ser espiritual tendo uma experiência física. Ok, gente? E o caminho inverso disso é só entendimento. O caminho inverso disso é entender como funciona. E isso, o pessoal do yoga chama de Dharma, ou caminho. Foi dito que se você olha a criação, a alma, o espírito, a luz, está dentro de cada coisa criada, certo? Cada forma é uma garrafa que tem ar dentro. Cada criatura desse universo vive, porque a vida está dentro, e a vida é espírito. E entre todas as formas criadas, bilhões de formas criadas, todo tipo, todos os bichos que você pode imaginar. As aves, os répteis, tudo. Os peixes, os mamíferos, tudo. A forma humana é uma das menores que existe. Em quantidade, mais raras. Mas nós temos quase 8 bilhões de formas. Gente, isso não é nada. Nada. As baratas ganham da gente. Aí se você olha isso, é muito difícil que eu e você estejamos nesta forma. Porque poderíamos estar em qualquer forma. Onipresença, onisciência e onipotência. Esclarece. Se você está na forma humana, os mestres, os profetas falam que é muito raro o nascimento humano. É muito raro você estar nessa forma. Porque se você é eterno, antes dos seres humanos ter sido criado, quando aqui havia só dinossauros e os bichos que haviam na época, você estava onde? Entende, gente? Você estava, por você ser onipresente, você estava em alguma forma dessa. Você, como ar, estava dentro de alguma garrafa. Não importa que garrafa fosse. Você é eterno. Os corpos que existem nessa vida, nesta época, nem sempre foram iguais aos que a gente conheceu. De acordo com Darwin, nós somos descendentes de formas mais peludas. E nós estávamos dentro dessa forma, usando essa forma. Mas vamos lá, gente, diretamente para o que interessa. É muito raro
E você tem que agradecer muito. Eu preciso agradecer muito estar numa forma humana. Esse é o maior presente que a gente pode ter, estar nessa forma. Por quê? Porque esta forma pode encontrar a Deus. Essa é a única forma que pode voltar para casa. Essa é a única forma que pode conhecer a Deus, experimentar a Deus. É a única forma. Por quê? Por causa de uma coisa chamada... Não é por causa dos braços. Tá? A centopeia tem muito mais braço que a gente. Mais pernas que a gente. Entendeu? Todas as formas têm o que a gente tem de outras formas. A vida dentro é que é o segredo. A capacidade de raciocinar é que faz você entender, buscar e ter a experiência. Então, assim, a coisa mais importante que tem é estar numa forma humana. Se você está numa forma humana, você já tem meio caminho andado. Segunda parte é entender. Então, a experiência principal que você deve buscar, que você pode buscar, poderia querer, ter sede e buscar, é conhecer a Deus. Então, primeiro passo, conhecer a Deus. Segundo passo, entender. Receber o conhecimento que faz você significar, dar valor e viver agradecendo e extasiando. Você não tem que agradecer. Agradecer é uma coisa gratuita. Entendeu? Então, assim, essa vida foi feita para você desfrutar por esse tempo que esse corpo tem. Então a gente precisa agradecer muito ter esse corpo. Sabe, não colocar esse corpo em risco, dar saúde para ele. E usar a capacidade que a gente tem de entendimento. Eu não estou falando de... Quando eu falo capacidade de entendimento, eu não estou falando das competições humanas de inteligência. Não é esse tipo de coisa não, tá? Se alguém pensa desse jeito, é melhor ler alguma coisa chamada inteligências múltiplas. Você pode encontrar inteligências múltiplas. Bota isso aí no Google, onde quer que você queira. Na sua Bing, sei lá. Bota isso nas buscas. E você vai receber muita informação. Tem livros escritos sobre isso. A inteligência não é só aquilo que você faz no teste de QI. Inteligência é uma capacidade humana, que até os animais têm um grau, mas a capacidade humana de inteligência é muito alta. Eu não vou falar sobre isso porque é muita informação. Inteligências múltiplas, procure estudar isso. Okay. Quando eu falo de capacidade de inteligência humana, eu falo de experimentar, absorver, ser esclarecido sobre o caminho de Deus, sobre viver essa vida com Deus, de ser um com Deus. As informações e o entendimento sobre tudo isso, o esclarecimento, todas as informações que você pode formar esse quebra-cabeça que estava as peças todas soltas. E esse quebra-cabeça sendo formado todo o tempo. Isso é clareza, isso é espiritualidade, isso é a busca, isso é Dharma. Isso é um homem de Deus, ser um homem de Deus. Se tornar são assim, inteiramente esclarecida, sem doença, confusão, as doenças mentais, ou seja, ser um santo. Ser são. Santo é isso. Tá? E essa pessoa, que é um buscador, essa pessoa que está fazendo tudo o que faz normalmente, atuando como médico, como engenheiro, como motorista, como piloto, atuando como
esportista, atuando como qualquer coisa, sapateiro, padeiro, o que quer que seja que o ser humano tenha se tornado profissionalmente nesse mundo, para que caminho, para que mapa, para que modelo de mundo ele tenha caminhado, não importa. A busca da verdade independe disso. Todo ser humano se tornando o que quer que ele tenha se tornado aqui como estrutura de identidade, o caminho espiritual, é a missão de vida, é o propósito de você estar nesse mundo. A razão de você ter um corpo humano com todas as capacidades que você tem, os talentos dados a esse corpo humano, é para que ele pudesse experimentar e se maravilhar e amar seu Pai. Entende? Amar seu Criador. Porque cada vez que você dá um passo nesse entendimento, nessa direção, o amor a Deus aumenta. O respeito, o significado, o valor que você dá a Deus aumenta. Cada vez mais, sua experiência é divina. E então você começa a entender um monte de coisa. O que é a essência e a não essência. Você começa a separar tudo mentalmente. Separar assim no entendimento. Você começa a ver, esse é minha alma, isso é o Atma. Isso é não Atma, isso não é minha alma, isso é físico, mental. Deus é luz. O mestre disse que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é luz e nele a clareza é total. Sabe? Iluminação. É a consequência. Deus ilumina. Nós somos iluminados por Deus. Nós somos esclarecidos por Deus. Nós nos tornamos claros, cientes, conscientes de Deus. E essa consciência torna-se uma experiência de vida. Isso é Dharma, isso é o caminho da verdade. Que todo ser humano pode viver. Esse desejo de viver essa vida espiritual é a experiência mais importante e divina da raça humana. Esse é o propósito de você ter sido criado humano com este corpo. Mas o livre-arbítrio vai continuar. Você pode ou não escolher o caminho do Dharma, escolher o caminho espiritual. Porque você pode viver nesse mundo e olha, gente, você não precisa, não deve, não poderia ter nada além de orgulho de querer se esclarecer. Você não precisa muitas vezes ficar se expondo, falando para as pessoas. Basta entender. E na hora que você for falar alguma coisa, que seja uma mensagem boa, sabe, de respeito humano, de esclarecimento, para que as pessoas possam seguir com suas vidas. A vida pode ser vivida por um caminho, pelo outro. Livre-arbítrio. Para Deus, para essa energia, ele está só observando, metáfora, ele está só observando que caminho esse ser humano quer. Entendeu?
que ele quer viver? O que ele vai viver? O que ele vai escolher para si mesmo? Ele vai olhar uma pessoa que se tornou, vou dar um exemplo de engenharia. Ele olha para uma pessoa que se tornou engenheiro, um bom engenheiro, lutando, sustentando sua família, vivendo nesse mundo até o dia de sua morte. E ele vê outro engenheiro, também lutando por sua família, construindo coisas e sobrevivendo e praticando aquele talento de engenharia até o momento de sua morte. Só que um escolheu desfrutar da engenharia, da família e do tempo dele aqui. O outro decidiu desfrutar do corpo, da engenharia, da família, do tempo dele aqui com Deus. Ok? E o outro escolheu desfrutar da engenharia, da família, do tempo dele aqui, do corpo, dessa vida. Para Deus está tudo certo. Isso é o livre-arbítrio. E as pessoas têm as crenças, eu não estou falando crença religiosa, tá? As pessoas têm as crenças que elas quiserem. Elas têm o direito às suas crenças. Se elas acreditam no poder superior, se elas não acreditam no poder superior, se elas respeitam quem acredita no poder superior, se elas não respeitam, é livre-arbítrio. Entende? Se o ser humano é predador, se o ser humano é vítima, se o ser humano é fracassado, se o ser humano tem sucesso, se o ser humano tem atitudes certas, se eles têm atitudes erradas, se ele é bem educado, mal educado, se ele é elegante, se é deselegante, se ele é maldoso, se ele é bondoso, se ele tem compaixão ou se ele não tem compaixão. Entendeu? São as formas criadas, o roteiro, as peças desse grande tabuleiro de xadrez que o Criador movimenta, cria as peças de movimento. E no tempo presente, cada uma das formas tem suas escolhas de como quer viver, de como quer experimentar tudo. Ok? E eu convido vocês, cada um de vocês, a trilhar, a seguir essa jornada comigo. Porque todos os dias, às 6h33, de segunda a sexta, eu estarei aqui, falando um pouco mais sobre essa experiência que eu recebi, essa experiência que eu tive. É para que isso, de alguma forma, ajude a inspirar ou não. E se você sentir que alguma das coisas que eu te falei, você quer continuar, não é só isso, tá, gente? Tem uma experiência prática. Tem um conhecimento, tem uma experiência teórica. Então você tem tanto a parte prática quanto a teórica. Você tem tanto a meditação como aprender sobre o comportamento humano, aprender sobre esse caminho espiritual. E por que tantas coisas fazem você sofrer e quais são as ferramentas para te tirar disso? Seja sob forma de intervenção direto no problema ou te inspirando, ressignificando através do entendimento. O entendimento é o melhor. Sabe, você mudar porque você entendeu. Quando você entende uma coisa, a consequência é a mudança. Entende? Quando você entende alguma coisa, existe uma coerência com isso, existe uma consequência com isso, que é parar de sofrer, que é, sabe, começar a viver uma vida 1000 vezes melhor. Eu estou falando em termos de experiência. Ok, gente? Até amanhã. Não se esqueçam, meu telefone vai estar aí, para que vocês possam esclarecer aquilo que vocês ficaram com dúvida, fazer perguntas que te interessam ou até comentar alguma coisa. Tudo bem, gente? Até amanhã. Obrigado por todos. Graça e paz.